Pessoal, vamos pensar. Se dentro das minhas células, a gente viu no vídeo anterior que nós temos 46 cromossomos. Então, por exemplo, tá aqui, né, um pai, uma mãe e eles tiveram um filho. Esse pai, ele tem dentro das suas células somáticas 46 cromossomos. Célula da pele, neurônio, células em geral. Enquanto que a mãe também tem esses mesmos 46 cromossomos. A gente sabe que o número de cromossomos na espécie ele é mantido. Ou seja, todos os seres humanos, né, em condições normais, têm que ter 46 cromossomos dentro das suas células. O número a mais ou a menos gera problemas. Então, a gente tem um problema que a gente enfrenta. Porque, por exemplo, quando esse pai e essa mãe, né, se juntam para ter um filho, a gente teria um problema, porque se os 46 cromossomos do pai se juntassem com 46 cromossomos da mãe, nasceria um indivíduo com 92 cromossomos. Mas eu acabei de falar que o número de cromossomos ele tem que fazer o quê? Ele se mantém na espécie. Então a gente tem um problema para resolver. Como esse problema foi resolvido, pessoal? Com a ajuda de células muito especiais chamadas de gametas. Pessoal, quem são os gametas? São células reprodutivas, né? Nesse caso, como é que vai acontecer aqui especialmente? O pai, ele produz gametas, no caso aqui, espermatozoides. A mãe produz gametas, né, o ovócito secundário, né, o óvulo. E aí, o que vai acontecer? Esse pai, ele tem 46 cromossomos, porém, o espermatozoide não tem 46. Se você pegar um cromossomo especificamente, se você pegar um espermatozoide especificamente, desculpa, você vai perceber que existem dentro desse gameta a metade do número de cromossomos que, no caso aquele ali, o pai estava carregando. 23, a metade. A mãe também produz gametas, no caso aqui é o ovócito secundário dela, que também não vai ter 46 cromossomos, vai ter a metade, vai ter 23. Quando 23 cromossomos do espermatozoide do pai encontrarem os 23 cromossomos do óvulo da mãe, você vai formar um indivíduo, obviamente. 23 com 23, quanto, pessoal? 46. E aí um detalhe interessante pô, Felipe, então fica bem claro o seguinte, os cromossomos do meu pai, os 23 cromossomos que o meu pai me deu, se juntam com os 23 cromossomos que minha mãe me deu, dando um total de quantos cromossomos? 46, gerando um novo indivíduo. Certo ou não, pessoal? E um detalhe que você vai pensar mais longe ainda. Os cromossomos do seu pai e da sua mãe, eles vão formar pares dentro das células. Esses pares vão ser chamados de cromossomos homólogos. Felipe, quando eu vou saber que o cromossomo é homólogo do outro? Quando esses cromossomos carregarem genes para as mesmas características. Como assim? Por exemplo, o meu pai me deu um gene para que eu produza melanina. Enfim. E minha mãe me deu um gene, infelizmente, um gene com defeito para que eu não produza melanina. Ué, Felipe, eu posso ter isso, essa informação dentro de mim? Né? Meu pai me deu um cromossomo que tem um gene para produzir melanina e minha mãe me deu um cromossomo que tem um gene com defeito. Pode acontecer isso? Pode. Ué, Felipe, mas você tem a cor da pele normal. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas, a princípio, isso pode acontecer. Então, o que você percebe os cromossomos do seu pai formam pares com os cromossomos da sua mãe. Esses pares são chamados de homólogos, porque esses cromossomos que vão formar pares têm que carregar genes para as mesmas características. Então fica atento com esse detalhe, a gente vai precisar muito dele quando a gente falar das leis de Mendel.